Bendito Deus, Pai querido, Pai santo, que estás nos céus, graças nós te damos, Pai. Estamos em tua presença, meu Senhor, agradecidos pela vida. Te louvamos pela salvação, te louvamos, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos irmãos, nossos ajudadores, intercessores. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos teus servos, Pai, que trabalham com amor, levando a palavra, visitando, ajudando os que estão necessitados. Ó Senhor, te louvamos, Pai, pela generosidade da tua igreja, pelo amor fraterno, pelo desejo, Senhor, de fazer a tua obra. Amado Pai, guarda os teus filhos na cidade, no interior, em todos os lugares. Pai, manifesta o teu poder na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós iniciamos com o propósito de trazer a mensagem da Palavra de Deus. Estamos no ano 24 e fazemos com o mesmo amor hoje, mesmo desejo, na verdade é o ano 23. E nós fazemos com o mesmo empenho, o mesmo sentimento de serviço prestado ao reino de Deus e ao próximo. Eu sou muito feliz na minha vida e tudo começou quando eu tinha cerca de 12 anos, ouvindo a palavra de Deus. Com 16 eu fui recebido na Assembleia de Deus e agora estou nesta idade ainda servindo ao Senhor com o desejo de contribuir. Então, meus amados irmãos, é uma bênção e hoje nós vamos para Isaías, capítulo 44 de Isaías, versículos 12 a 20. Nós vamos aprender a respeito da nossa condição antes de conhecer a Jesus. Quando nós não conhecíamos a Jesus, nós fazíamos isto. Nós éramos assim, envolvidos com a espiritualidade sem saber a origem. Então, a nossa leitura, Isaías 44, 12. O ferreiro, como tenaz, trabalha nas brasas e forma com martelos e lavra com a força do seu braço e faz com que ele tenha fome e a sua força enfraquece e não bebe água e desfalece. O carpinteiro estende a régua e desenha com a linha e aplana com a plana e faz um traço com o compasso e faz a semelhança de um homem segundo a forma de um homem e fica em casa. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho. Assim, escolhe dentre as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer. Então serve ao homem para queimar e toma deles e se aquenta e acende e coze o pão e faz também um Deus. E se prostra diante dele. Também fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Metade dele queima no fogo, com a outra metade prepara a carne para comer e assa e farta-se dela. Também se aquenta e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, e se ajoelha diante dela e se inclina e roga-lhe, e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Nada sabem, nem entendem.
porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. E nenhum deles cai em si. Já não tem conhecimento nem entendimento para dizer: a metade eu queimei no fogo, cozi pão sobre as suas brasas, e assei carne e comi. E faria eu do resto uma abominação e ajoelhar-me-ia diante do que saiu da árvore? Apacenta-se de cinzas. O seu coração enganado desviou, de maneira que já não pode livrar sua alma, nem dizer: porventura não há uma mentira na minha mão direita? Profeta Isaías, há 2.700 anos, 2.730, 2.740, distante de nós, combatendo a devoção. O homem, nesta época, não existia uma única universidade no mundo. Existiam algumas escolas lá pela Grécia, mas eram coisinhas, escolas pequenas. É o que intriga muito a humanidade, porque não existia universidade e tal, e os homens sabiam fazer cada obra grandiosa. Pirâmides, estradas, as estradas dos romanos. Tem coisas feitas pelos romanos que ainda estão de pé. 1.800 anos depois. Então, era o profeta de Deus se antecipando. Vamos orar. Querido Deus, Pai Santo que está nos mais altos céus, nós te louvamos, lemos a tua palavra, pedimos a tua graça, fala conosco, nos ajuda, nos ensina, Senhor, a esperar na tua bondade, confiar em ti, Senhor. Nos dá graça, sabedoria do céu, discernimento, nos dá, Senhor, a tua graça e direção. Abençoe e guarda os nossos amados irmãos na cidade e no interior. Guarda cada vida, Pai. Tu és bondoso, misericordioso, está pronto, Senhor, a nos abençoar com a graça, com o entendimento. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, o povo de Deus, em todas as épocas, o povo de Deus foi instruído a olhar para a criação e deduzir o poder do Criador. Quando nós lemos os Salmos, no Salmo 19, que é uma lindeza, diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. E é uma grandeza de fato, é uma poesia belíssima, além da beleza da poesia em si, ainda tem este chamamento para meditar naquele que criou os céus e a terra. Você vê isso do Gênesis ao Apocalipse. Um apelo ao entendimento, um apelo à inteligência, um apelo à compreensão da grandeza de Deus pela sua criação. Ou seja, entendemos, devemos entender ou imaginar o artista pela arte. Da mesma natureza, devemos imaginar o Senhor pela sua criação. A imagem de Deus é o homem. E tudo mais na criação tem as digitais do Senhor. O profeta de Deus, profeta Isaías, um homem nobre, ele era da família real. Antes dele existia, no tempo dele existia e depois dele existia e hoje existe. Os que são atraídos pela representação da imagem. No século II depois de Cristo, os perversos começaram a buscar uma forma de trazer e introduzir imagens na igreja. E aqueles que eram mais dominadores da oratória, do discurso,
usaram e abusaram disto, e no seu abuso espiritual diziam que a figura, a imagem, era uma força ilustrativa. Era a Bíblia do analfabeto. Era o livro do analfabeto. A imagem induzia a compreensão. A princípio começaram a usar imagens de vultos da história e depois inventaram suas imagens até chegar ao ridículo de criar um São Jorge com aquela lança e aquele dragão e tal, e o Jorge vencendo o dragão e morando na lua. Muita baboseira, muita perversidade, tudo em nome da religião. Isaías, distante de nós, 2.700 anos, conhecia isto nos seus dias. E aqui ele diz: o ferreiro faz um machado. O ferreiro, com uma tenaz, trabalha nas brasas, forma com um martelo, faz um machado. Esta versão que eu li não fala no machado, mas outras versões falam no machado. Lavra com a força do seu braço, ele tem fome e a sua força enfraquece, não bebe água e desfalece. Está falando o ferreiro trabalhando o ferro e o ferreiro precisando de alimento. Aí entra o carpinteiro na jogada. O carpinteiro estende a régua, desenha com a sua linha, aplana com a plana e traça com o compasso e faz uma semelhança de um homem, segundo a forma de um homem, para ficar em casa. Quando corta para si cedros, cedro é a madeira de lei, e o ídolo de cedro realmente é muito resistente. Quando corta para si cedros, toma também o cipreste e o carvalho, ou seja, madeiras especiais. Cedro e essas outras como se fosse a maçaranduba ou alguma madeira muito nobre. E dentre as árvores do bosque, planta um almeiro e a chuva faz crescer, ou seja, até aí tudo matéria, tudo natural. Então serve ao homem para queimar. A madeira é lenha, todo mundo usou por milênios a madeira como lenha. E toma deles e se aquenta e acende o fogo e faz a comida, faz o pão. Também faz um Deus, da mesma madeira, faz um Deus e se prostra diante dele. E também fabrica uma imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Sempre houve no conceito pagão imagens sublimes e imagens simples. Sempre houve o conceito pagão de hoje de altar principal e altares secundários é da idade da humanidade, é da idade da idolatria. Todos os idólatras no mundo elegeram deuses principais poderosos e deuses menos poderosos. E aqui fica claro que eles também tinham esse conhecimento, eles tinham essa ideia de deuses principais, ídolos principais, os ídolos do lar, os ídolos que ajudavam nas viagens. Essa história de o santo dos navegantes, isso é da idade da humanidade. A diferença é só na linguagem, porque no princípio não falava em santo, falava em deuses, e hoje eles falam em Deus e nos santos. Mas o desastre é o mesmo.
Um Deus de pau, um santo de pau, de gesso, de ouro, do que qualquer que seja a matéria, não tem poder nenhum para ajudar quem quer que seja. Aí Satanás, o mestre do engano, entra e diz: não, mas isso é como a gente tem o retrato do pai, retrato da mãe. Você nunca viu, a não ser algum idiota completo, pegar o retrato do pai ou da mãe e fazer uma procissão com o retrato da mãe, com o retrato do pai. Acender vela para o retrato do pai. Ninguém faz isso. Então, o profeta de Deus, ensinando esta verdade absoluta. O homem faz isto, ele corta a madeira, ele tira os galhos principais, ele tira o caule, aquele tronco maciço. Do tronco maciço ele faz um Deus, faz um ídolo, faz uma imagem. E dos galhos ele faz lenha, e ele com esta lenha, ele prepara comida para si, para quem estiver com ele. E do tronco ele faz uma divindade, prepara, tem habilidade artística, fica perfeito. Depois se ajoelha diante daquele pedaço de pau que ele mesmo alisou, ainda chama de pai ou de mãe, dependendo da figura que ele deu, aquele tronco, e o pior é que passa a acreditar. O diabo enganou de tal forma que eles se ajoelham e choram e se emocionam e se sujeitam, se sacrificam, andam a pé, faz tudo que o religioso mandar, ordenar, procura se inteirar com as coisas daquele ídolo, e é realmente uma dedicação a um pé de pau cortado do tronco. É uma dedicação a um tronco de madeira que ele mesmo cortou. Já aconteceu de alguém mandar fazer e ficar observando. Eu conheço a história de um homem que teve a encomenda de trazer um ídolo do Amazonas, e ele, trazendo aquele ídolo, ficou impressionado. Como é que eu faço uma coisa dessa? Eu mesmo mandei fazer essa coisa, o sujeito nem tinha noção exatamente como era. Eu disse como é que queria, o cara fez, botou aí, ajeitou, e a gente batizou do jeito que a gente entendeu, e esta cidade se render, se prostrar desse jeito. O Deus deste século enganou, cegou o entendimento dos incrédulos. E aqui no versículo 17, Isaías diz que do resto da árvore, do tronco cortado, o sujeito faz um Deus. O sujeito faz um Deus, uma imagem de escultura, se ajoelha diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Mas não tem como entender. É uma árvore que eu derrubei com o machado que o ferreiro fez. Onde é que está a virtude? É neste pé de pau ou no machado do ferreiro? Eu cortei, eu mesmo passei a plana, eu mesmo cipilhei a coisa. Aí o versículo 18, ele diz, ele é profeta, e ele diz: nada sabem, nem entendem, porque tapou os olhos para que não vejam, e os seus corações para que não entendam. O apóstolo Paulo, 700 anos depois do Isaías, o apóstolo Paulo diz: o Deus deste século cegou, tirou a visão dos incrédulos. O profeta Isaías aqui, na leveza, ele diz: nada sabem nem entendem, porque tapou os olhos. Quem tapou? Isaías não diz. Porque tapou os olhos para que não vejam e os seus corações para que não entendam. Ou seja,
O inimigo tirou a visão, embotou a mente, fez o sujeito ficar grogue espiritual para não entender a verdade de Deus. E vai para o lugar dedicado àquele ídolo e ali haja emoção. Chora e ora e lamenta e faz promessa. O sujeito não pode ir este mês, faz a promessa: se eu for atendido no mês de maio, eu vou